E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Andrei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e vamos falar de família G7, Motorola família G7. Motorola aí, no dia 7 de fevereiro, irá anunciar aí os aparelhos, já vai começar provavelmente a vender, né? Que bom, né? Que lançou, já começa a vender, isso é sensacional, né? E diante de tantos vazamentos, teve até sites, né? Falando que a Motorola, sem querer, ela publicou no site dela, tiraram até print das especificações dos aparelhos. E aí, depois que viram esse vazamento, foram entrar em contato com a Motorola, pensando que ela fosse confirmar alguma coisa. A Motorola simplesmente falou, obrigado, foi lá e arrancou todas as informações do site, né? Deveriam ter tirado mais evidências, né? E vazou aí especificações, fotos também, tem diversas fotos aí de vídeos que já fizeram, que depois vídeo, né? Um vídeo, pelo que eu vi, que foi publicado, depois saiu do ar. Tiraram outras fotos também de outros aparelhos e já publicaram. Tá no mundo inteiro circulando essas fotos, tá? E aí nós temos as fotos, né? De cada modelo, tá? Com as suas especificações. Eu vou falar de cada um para vocês, tá bom? Vamos lá. Começando aqui, ó, Moto G7 Play. Nós temos aqui o G7 Play, o G7 Power, G7 e o G7 Plus. É essa sequência que eu considero que é do mais simples ao mais poderoso, digamos assim, ao que tem um pouco melhor, né? O mais simples e um pouco melhor, né? G7, G7 Power, G7 e o G7 Plus. Vocês podem perceber que o único que tem tela abaixo de 6 polegadas é o G7 Play, os outros têm 6.2 e 6.24. O G7 e o G7 Plus basicamente é uma cópia do outro, tá? E o G7 Power e o Play, eles quase que estão quase gêmeos, né? Idênticos aí, mas tem algumas diferenças aí, né? Principalmente com o peso, que vocês podem ver aqui, devido à bateria, e o outro aqui do lado, né? Os outros gêmeos aí, né? O G7 e G7 Plus quase idêntico, né? A gente pode perceber o seguinte, que o G7 Play e o G7 Power, por ser uma linha um pouco mais simples, né? Eles têm uma tela HD Plus, enquanto o G7 e G7 Plus tem uma tela Full HD Plus, então já começa a diferenciar aí. Mas vocês vão ver o seguinte, eles vêm com o mesmo Android Pie, até que enfim, aí não vem mais com 8, agora vem com 9. Todos esses serão atualizados para o 10, entendeu? Até o Android Q, tá? Como posso falar para vocês? Isso é uma certeza que a Motorola dá para vocês, que da linha G, uma atualização de Android e fora as atualizações de segurança. Aí o que nós vemos aqui é o seguinte, ela traz, a Motorola, o Snapdragon 632 para 3 modelos e o 636 apenas para o G7 Plus, tá? Proteção, né, no caso, respingo somente para os 3 primeiros aqui, o G7 Play, o Power e o G7. E o G7 Plus é o respingo e Gorilla Glass 4. Os outros não informam Gorilla Glass, tá, gente? Slot para cartão para todo mundo. Aqui existe alguns sites publicam de um jeito, outros sites publicam de outro, né? Então vamos lá, eu tentei achar um meio termo aqui. G7 Play, ele virá com a versão básica de 2/32 GB, 2 GB de RAM e 32 de armazenamento. Já o G7 Power tem sites que falam o seguinte, que é apenas 3 GB, mas tem site que está falando que 4 GB e outros 2 GB. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, 2, 3 e 4 GB de RAM, 32/64 GB. Esse parece que é a versão que terá mais variações de memória, RAM e armazenamento, tá? O G7, ele ficará aqui com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. Como diz assim, não teremos outra versão, tá? Pelo que eu li, né? E pelo que eu vi. Já o G7 Plus, nós teremos duas versões. A versão básica de 4 GB de RAM e 64 de armazenamento e a versão mais parruda, 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Vocês podem ver que aqui a Motorola, ela basicamente não economizou muito nesse quesito. Só os dois primeiros aqui, que ela colocou 32, que é eles colocaram uma categoria um pouco mais
intermediária, né? E os outros dois aqui na categoria um pouco mais além da intermediária. Eu diria assim, aparelhos, digamos assim, quase que intermediários, né? E intermediário premium para esse aqui, para o G7 Plus, tá? Vamos lá, câmera, gente. Câmera para G7 Play e G7 Power, eles terão apenas uma câmera traseira com abertura de 2.0, só que o G7 Play com 13 megapixels e o G7 Power com 12. Já a linha G7 e G7 Plus, nós teremos câmera dupla traseira, com 12 megapixels e 5 megapixels, abertura de f1.8 e 2.2 para as devidas câmeras aí, como falei para vocês. Já a câmera frontal, temos 3 modelos com a mesma câmera frontal. Nós temos aqui o G7 Play, o G7 Power e o G7 com a câmera de 8 megapixels e abertura de 2.2. Já o G7 Plus, que não condiz aqui muito com esse desenho aqui, que eu não vejo como, né? Teremos uma câmera dupla de 16 e 5 megapixels, sendo uma de 1.7 e outra de 2.2 de abertura. Aqui cai um pouco de contradição na parte de vídeos, né? Vocês podem perceber que nós temos 3 aparelhos aqui com o mesmo processador, Snapdragon 632. Mas nós temos também aqui uma diferença na parte de vídeos. O G7 Play, ele filma em 1080p com as duas câmeras. Já o G7 Power e o G7, nós temos aí 4K e 1080p. 4K para a câmera traseira, vocês podem ver 2160, e 1080p para as câmeras frontais, entendeu? E o mesmo processador. Aqui poderia também vir, né? Não sei porque a Motorola não colocou custo. Sei lá, é um custo a mais, não entendo, né? E o G7 Plus, ele segue aí os outros dois aparelhos, que é 4K e 1080p. 4K para a câmera traseira e 1080p para a câmera frontal. Teremos aqui, basicamente, gente, pelo que eu vi, aqui não, do site que eu peguei, ele não informou nada além disso aqui, mas eu creio que seja 2.4 e 5 GHz também, seja o Wi-Fi Dual Band, né, operando em 2.4 GHz e 5 GHz, né. Bluetooth 4.2 para o G7 Play e G7 Power e 5 para o G7 e G7 Plus. Vocês percebem que aqui realmente existe, apesar de processadores iguais, um pouquinho diferente a memória RAM e armazenamento, nós temos uma clara distinção entre G7 Play e Power e G7 e G7 Plus. Basicamente, a Motorola dividiu em 2 segmentos, né? Temos aí um segmento básico e um pouquinho melhor que o básico, né? E o outro aqui, o médio e um pouquinho além do médio, né? Então você tem aí, como diz assim, 4 subdivisões dentro de uma mesma divisão aí do G7, tá? Não são totalmente idênticos, existem características diferentes de um e do outro, né? Então não faz sentido colocar o mesmo aparelho com as mesmas características, só mudar por exemplo, um de X7 e outro para X7HQ, por exemplo. Não tem sentido nenhum, né? NFC, dependendo do mercado, poderá vir ou não, certo? Rádio para os 4, não tem TV definida. Pode ser que algum aqui no Brasil ganhe TV? Pode, porque geralmente a Motorola ela gosta, por exemplo, de lançar um aparelho aqui no Brasil com TV e para o resto do mundo ela não lança. E às vezes ela muda um pouco, às vezes ela joga uma TV para a linha Play, outro para a linha normal, o outro para a linha Plus. Então, ela às vezes ela faz algo aleatório para confundir mesmo a nossa cabeça, né? As nossas cabeças, né? Tipo C, até que enfim, gente, meu Deus do céu, para a linha toda, tipo C, ó, sensacional, adorei, tá? Vamos aqui para um assunto delicado, que é bateria. Bateria, apenas o G7 Power é o aparelho que tem 5.000 mAh de bateria, uma bateria monstruosa, por isso que é o peso dele. Ele geralmente pesa aqui em relação ao G7 Plus 20 gramas a mais, 21 gramas a mais, né? Entendeu? Então, por isso que existe esse peso a mais. Deve ter uma camada a mais ali de bateria, ou deve ser sei lá, um pouquinho mais larga, né? Mais comprido, mais larga a bateria. Por isso que chega aos 5.000 mAh. Uma célula, uma ou duas células a mais, eu não sei. Então, por isso aí. Por isso que o peso, né, é maior, né? O peso maior, isso.
Já os outros têm 3.000 mAh de bateria, que eu considero hoje o básico, que já não está sendo tão assim o básico. O ideal seria, na minha opinião, gente, 3.500 mAh de bateria para cada aparelho. Ou já colocasse 4.000 mAh, que aí ficaria quase que a perfeição, né, dos aparelhos, né? Aí nós temos o carregamento rápido, que é o Fast Battery Charge de 15 watts para o G7 Power, G7 e G7 Plus. Preço, gente, isso aqui é opinião minha, tá, gente? Menos esse aqui, que foi uma foto que vazou, que tinha lá, que eu acho que era referente ao modelo de 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, 1.399. Na minha opinião, o G7 Play será 1.199, 1.399 como está na foto, que não é minha opinião, tá? 1.799 para o G7 e 1.999 para o G7 Plus. Mas lembrando que esse 1.999 para o G7 Plus seria o de 4 GB/64. O de 6 GB 128 você pode colocar aí mais uns R$300 a mais, vai para 2.200. 2.200 na minha opinião. Tá, gente? 2.200 não, 2.300, R$300, 2.300 na minha opinião, tá? Vocês vão falar que tá caro, concordo com vocês, tá caro, mas não tá, eu vejo assim, não tá algo tão, não vamos pensar em aparelhos importados, vamos pensar em aparelhos nacionais. Não tá tão caro quanto, por exemplo, uma Samsung que está lançando aí o A9 2018 a 3.2, R$3.200, que tá, aí que tá. O S9 já caiu tanto o preço que está mais barato um S9 do que um A9 Plus. Aí o que vai acontecer? O A9 2018, não Plus, A9 2018. O que vai acontecer quando a Motorola lançar esses aparelhos? Ela vai diminuir o preço dos outros. Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas tá melhor pegar então um tal aparelho, né? Agora um G6 fica melhor do que um G5, porque o G5... O G6 está o mesmo preço de um G5, então vale a pena mais pegar um G6. É isso que o pessoal vai fazer. Aqueles que não puderem comprar, por exemplo, um G7, vai agora partir para o G6. O G5 já vai praticamente sair de linha. Não vai valer mais a pena pegar o G5 por causa do custo. Apesar do aparelho poder descer mais ainda o preço, agora vai começar a valer mais a pena vocês pegarem o G6. Nesse primeiro momento. Daqui 2 ou 3 meses, quem sabe cai aí o preço dos aparelhos da geração 7, aí começa a valer a pena. Começou a cair 20%, 30%, começa a valer muito a pena aí vocês olharem a linha G7. Mas isso é algo que, se a gente conseguir pegar esses aparelhos, a gente vai testar, vai tentar trazer o máximo de informações aí para vocês, certo? A gente vai usar, eu vou usar no dia a dia, se eu trouxer, por exemplo, 1 ou 2 desses aparelhos, 3, sei lá quantos aparelhos que eu conseguir trazer para vocês, o aparelho que eu testar vai ser teste no dia a dia. Não vai ser feito apenas aquele teste de mesa que simplesmente, eu fiz isso, isso e isso. Não, vou fazer teste de rendimento de bateria, vou fazer teste de carregamento de bateria, vou fazer teste com as câmeras, vou fazer teste com a interface, vou fazer teste no modo geral do aparelho, mexendo no dia a dia, que é para eu poder passar a minha experiência de uso para vocês, para ver se é isso que vocês querem, entendeu? Eu sei que tem gente que fala que Motorola nunca mais, Samsung nunca mais, entendeu? Mas sempre tem aquela pessoa que gosta muito da marca, entendeu? Então, eu faço esse vídeo para levar as informações para vocês e também não estou aqui para esconder nada de ninguém. Muitas vezes o pessoal fala, pô, mas você viu um defeito no aparelho, mas no meu não deu problema. Às vezes eu estou filmando e eu mostro o problema, então eu sou obrigado a falar do defeito, porque se eu ocultar aquele defeito, eu falo, mas você não viu aquele problema que deu ali, você está puxando o saco da marca. Não é isso. Então, por isso que eu tenho que falar tudo que eu vejo no vídeo e fora do vídeo também eu falo para vocês. Tentar ser o mais transparente possível, assim como eu mostrei para vocês aqui como que se categoriza, né, os aparelhos. Nós temos um G7 Play, que é o mais básico de todos, temos um G7 Power, que é um pouquinho melhor em relação ao Play, tem uma bateria melhor, tem alguns recursos a mais interessantes. O G7, o G7 Power e o G7, eles estão ali naquele meio termo, né? Entendeu? E temos o G7 Plus, que é a ponta aí, que vai puxando aí esse trenzinho aí, que é o que tem as especificações melhores em relação aos outros três, certo? Mas também tem muitas especificações que constam no G7 e no G7 Power, tá, gente? Então, vai ser difícil a tomada de decisão aí
para qualquer um desses 4 aparelhos. Para quem não tem muito dinheiro e quer ter um G7, G7 Play. Para quem quer bastante bateria, G7 Power. Para quem não vai ter dinheiro para pagar um G7 Plus, mas quer um G7, vai de G7. Agora, quem quer um aparelho com muito armazenamento, mas com muito armazenamento mesmo, vai pegar o G7 Plus. Tá bom, gente? Então é isso. É o meu ponto de vista diante desses 4 aparelhos. Dia 7 de fevereiro, vamos ver o que a Motorola vai nos apresentar. Os preços de fato e real, tá bom? E a gente vai estar lá para ver isso daí, para trazer as informações aí para vocês. Beleza, gente? Então é isso. Obrigado. Caso não seja inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se você gostou, por favor, o seu joinha, que é sempre muito, muito importante. Obrigado e fui!